questão. Olha só, a gente precifica da seguinte forma, para as pessoas terem mais tranquilidade, eu volto a dizer, ter mais tranquilidade. Já conversaste com quem no mercado segurador? Eu já conversei com todo mundo que você puder imaginar. Estou conversando lá com o sindicato, então como é que ele chama? Com o Augusto. Tenho conversado com algumas seguradoras propriamente, conversei com o pessoal da Potencial. Lá em São Paulo eu fui na federação, conversei lá na federação com o corpo técnico. Federação não, né? Como é que chama? É federação mesmo, federação. Então, mas Ângelo, quem mais você quiser me apresentar para conversar, por favor. Você é a pessoa certa aqui na sala para isso. Agora, volto a dizer, a maior resistência não está nas seguradoras. As seguradoras vão se organizar para isso. A maior resistência está no mercado construtor. Agora, Matheus, como é que está o andamento desse projeto a nível nacional, lá no Congresso Federal? Ô Cláudio, dá uma olhada pro Congresso lá que está respondido sua pergunta, assim. Eles vão te perguntar, é sobre reforma política? Você fala, não. Então é sobre fundo eleitoral? Não. Fala, não, então pelo amor de Deus, converse isso outra hora com a gente está ocupado com a nível nacional, se tiver andando, ela tá muito parada, muito parada. Você disse que no Senado tem um projeto. Para mim, por isso que eu vou te dizer que nesse momento a melhor pessoa para a gente trazer para movimentar o negócio é o Carvalhosa. Só que como ele é pré-candidato à presidência da República nas indiretas, está mais difícil de fazer o homem deslocar. Ele estava marcado de vir esse mês, a data ficou péssima para mim e para ele, e a gente desmarcou. Matheus, o Tadarrido, ele é representante de Minas nomeado pela OAB como representante de Minas dessa lei federal. Então talvez é uma boa... Vale, uma interlocução. É bom, a ideia é boa mesmo, conversar até com a Câmara do Setor de Construção. Tem algumas pessoas que têm que ser trazidas, mas eu preferi seguir uma ordem hierárquica e bater na porta do Sinduscom e do CEPOT antes, para também não falarem assim, que bonitinho, né? Vocês estão conversando aí, mas nós mesmos que vamos ter que pagar esse seguro, vocês não ouviram, não. Então, vamos lá. Conversei com vocês que são a fonte primária, agora tem que conversar com eles. Gente, vou perguntar se tem alguém que precisa falar um assunto de vida ou morte. Consideração final. Pois é, porque eu ia falar assim, porque senão não vão voltar mais na reunião, porque essa reunião passou 20 minutos do horário de fim. Não era até as 10? Não. Bom, mas é o seguinte, a minha opinião assim, final é o seguinte, eu acho que esse negócio está um pouco desvirtuado. Eu acho assim, a gente está assinando a incompetência do órgão público de fazer a gestão. Natural. A gente está colocando isso igual pedágio, né? A gente tem as estradas e tudo, e o cara tem que pagar pedágio para passar pela estrada. Então, na minha visão, é isso que está acontecendo. Volto a falar. Eu achei que fosse uma coisa que fosse detonar a corrupção. E no início você me falou que não mexe com isso. Então eu fiquei decepcionado por causa disso, né? Então eu acho o seguinte, a gente está colocando um mecanismo para poder fazer o papel que o órgão público tinha que fazer. Aquele colega que foi embora, ele falou a coisa certa. Se tem um cronograma para ser cumprido, físico-financeiro da obra, e o cara passo a passo, ele mediu, pagou, é você que falou, né? Então não tem que ter seguradora no meio, é só fazer a medição correta, no tempo correto. Então está faltando análise técnica, o corpo técnico dos órgãos públicos precisa ser treinado. Não, a gente precisa acabar com o corpo técnico dos órgãos públicos, diminuir a estrutura, trabalhar com o Estado mais enxuto, para que isso nunca mais volte a acontecer. A gente entrega para quem sabe fazer, quem sabe fazer. E essas são as empresas especializadas. A premissa é que não há corrupção aí, então eles não estão fazendo Mas eu vou dizer, só há corrupção porque o Estado é do tamanho que é. Se nós conseguirmos um Estado mais enxuto, desaparece o espaço para tanta corrupção. Na mesma hora. Corrupção e exercício de poder são duas coisas que andam lado a lado na história da humanidade. Por isso é que a gente precisa delegar menos poder para o Estado. Quanto mais poder o Estado exerce, mais corrupto o Estado é. Os Estados totalitários, os Estados... a lógica estatista é a lógica da corrupção, do compadrio, a lógica do favorecimento ilícito. E aí eu concordo com você que é frustrante ver que existe uma estrutura deste tamanho para tentar garantir que as coisas funcionem bem, mas é aí que vem o contrassenso. Quanto maior essa estrutura for, pior as coisas vão funcionar. É por isso que eu disse que a longo prazo, o que eu estou dizendo é mesmo que nós não devemos ter estruturas de fiscalização de obra de campo dentro da estrutura do poder público. Isso não funciona bem, nem aqui, nem em lugar nenhum. Nós não conseguimos nenhum exemplo, não, mas em tal lugar, não é. As fiscalizações excelentes são essas feitas por quem faz a fiscalização.
e não pelo poder público, que devia cuidar, eu volto a dizer, saúde, educação e segurança. O resto ele contrata alguém que faz muito melhor que ele. Às vezes E nem é um sabe. custo menor. É por Às isso. vezes nem É sabe. por isso. Mas eu entendo a sua frustração, é minha também. Às vezes dá aval. Gente, Segurança. Essa nova lógica. muito obrigado. Juízo para vocês. Voltamos em 15 dias com outro tema. E dou notícia para vocês como é que isso andou. Boa noite.